Louco, conto de Guy de Maupassant, voz Iba Mendes. Ele morrera presidente de uma alta corte, magistrado íntegro, cuja vida irrepreensível era citada em todos os tribunais da França. Os advogados, os jovens conselheiros, os juízes saudavam com grandes inclinações, como sinal de profundo respeito, seu imponente vulto branco e magro, iluminado por dois olhos brilhantes e profundos. Passara a vida a perseguir o crime e a proteger os fracos. Os espertalhões e os assassinos jamais tiveram inimigo tão perigoso, pois que ele parecia ler, no fundo de suas almas, seus pensamentos secretos e, de um golpe de vista, desvendar todos os mistérios de suas intenções. Morrera aos 82 anos, cercado de homenagens e acompanhado pelas lamentações de um povo inteiro. Soldados de culotes vermelhos haviam-no escoltado até a tumba, e homens de gravata branca haviam proferido sobre seu ataúde palavras angustiadas e lágrimas que pareciam sinceras. Ora, eis o estranho documento que o notório, pávido, descobriu na secretária em que costumava fechar os processos dos grandes criminosos. Trazia por título: Por quê? 20 de junho de 1851. Venho da sessão. Fiz condenar Blondel à morte. Por que esse homem teria matado os seus 5 filhos? Por quê? Frequentemente se encontram gente assim, para a qual destruir a vida é uma volúpia. Sim, deve ser uma volúpia, a maior de todas, talvez. Pois matar não é o que mais se parece com criar? Fazer e destruir. Esses dois verbos encerram a história do universo, toda a história do mundo, tudo o que existe, tudo. Por que será embriagador matar? 25 de junho. Pensar que um ser existe, que vive, que anda, que corre. Um ser? Que é um ser? Essa coisa animada que traz em si o princípio do movimento e uma vontade que rege esse movimento. Ela não se atém a nada, essa coisa. Seus pés não se comunicam com o solo. É um grão de vida que se move sobre a terra. E esse grão de vida, vindo não se sabe de onde, podemos destruí-lo como quisermos. Depois, nada. Apodrece-se. Acabou-se. 26 de junho. Por que, então, é um crime matar? Sim, por quê? É, ao contrário, a lei da natureza. Todo ser tem por missão matar. Mata para viver e mata por matar. Matar está em nosso temperamento. É preciso matar. O animal mata sempre, todos os dias, em todos os instantes da sua existência. O homem mata incessantemente para se alimentar, mas, como tem necessidade de matar também por volúpia, inventou a caça. A criança mata os insetos que encontra, os passarinhos, todos os animaizinhos que lhe caem na mão. Mas isso não bastaria para a irresistível necessidade de matar que há entre nós. Não basta matar animais. Temos necessidade de matar também os homens. Outrora, satisfazia-se essa necessidade com sacrifícios humanos. Hoje, a necessidade de viver em sociedade fez do assassínio um crime. Condena-se e pune-se o assassino. Mas como não podemos viver sem nos entregar a esse natural e imperioso instinto de morte, consolamo-nos de tempos em tempos com guerras em que também se embriagam os burgueses, as mulheres e as crianças que, à noite, à luz da lâmpada, leem o exaltado relato dos massacres.
E poder-se-ia crer que se desprezassem os que se destinam a fazer essa matança de homens? Não! Cumulam-nos de honrarias, vestem-nos de ouro e fazendas brilhantes, trazem plumas na cabeça, ornatos no peito, e dão-lhes cruzes, recompensas, títulos de toda espécie. Eles se orgulham, são respeitados, amados pelas mulheres, aclamados pelas multidões, unicamente porque sua missão é verter sangue humano. Arrastam pelas ruas seus instrumentos de morte, que o transuente vestido de preto observa com inveja, pois matar é a grande lei lançada pela natureza no coração do ser. Nada é mais belo e mais honroso do que matar. 30 de junho. Matar é a lei, porque a natureza ama a eterna juventude. Ela parece gritar em todos os seus atos inconscientes. Depressa, depressa! Quanto mais destrói, mais se renova. 2 de julho. O ser, o que é o ser? Tudo e nada. Pelo pensamento é o reflexo de tudo. Pela memória e pela ciência é um resumo do mundo, cuja história traz em si. Espelho das coisas e espelho dos fatos, cada ser humano se torna um pequeno universo no universo. Mas viajai, vede fervilharem as raças, e o homem já não é mais nada, nada. Embarcai, afastai-vos da margem coberta pela multidão, e ao de logo não percebereis mais nada, senão a costa. O ser imperceptível desaparece, tão pequeno e insignificante é. Atravessai a Europa num trem rápido e observai. Homens, sempre homens, inumeráveis, desconhecidos, que formigam nos campos, que formigam nas ruas. Camponeses que só sabem amanhar a terra, mulheres hediondas que só sabem fazer a sopa do marido e dar à luz. Ide às Índias, ide à China, e vereis agitarem-se milhões de seres que nascem, e vivem e morrem, sem deixar outro sinal. Ide à terra dos negros, alojados em casas de barro, à terra dos árabes brancos, abrigados numa tenda morta, que flutua ao vento, e compreendereis que o ser isolado, determinado, não é nada. A raça é tudo. Que vale o ser, qualquer ser de uma tribo errante do deserto? E essa sábia gente não se inquieta com a morte. O homem não conta entre eles. Mata-se o inimigo, é a guerra. Assim se fazia outrora, de casa em casa, de província em província. Sim, atravessai o mundo e vede formigar os homens inumeráveis e desconhecidos. Desconhecidos? Eis a chave do problema. Matar é um crime, porque nós numeramos os seres. Quando nascem, registramo-los, damo-lhes nomes, batizamo-los. A lei prende-os. Eis aí, a criatura não registrada não conta. Matai-a, na mata ou no deserto, na montanha ou na planície. Que importa? A natureza ama a morte. A natureza não pune. O que é sagrado, isso sim é o estado civil. Ele defende o homem. A criatura é sagrada, porque é inscrita no registro civil. Honra a carteira de identidade, o Deus legal, de joelhos. O Estado, sim, pode matar, porque tem o direito de modificar o estado civil. Quando ele faz perecer 200.000 homens numa guerra, suprime-os de seu registro civil, suprime-os pela mão de seus notários. E acabou-se. Mas nós, que não podemos absolutamente alterar a escrita dos cartórios, precisamos respeitar a vida. Carteira de identidade, gloriosa divindade que reina nos templos das municipalidades, eu te saúdo. Tu és mais forte do que a natureza.
Ah! Ah! 3 de julho. Deve ser um estranho e saboroso prazer o de matar. Ter diante de si a criatura viva, pensante, fazer nela um pequeno orifício, nada mais do que um pequeno orifício, ver correr essa coisa vermelha que é o sangue, que é a vida, e não ter diante de si mais do que um montão de carne mole, fria, inerte, vazia de pensamento. 5 de agosto. Eu, que passei minha existência a julgar, a condenar, a matar por palavras, a matar na guilhotina os que haviam matado à faca, se fizesse como todos os assassinos a que castiguei, quem o saberia? 10 de agosto. Quem poderia sabê-lo? Suspeitariam de mim, principalmente se eu escolhesse uma criatura que não tenho nenhum interesse em suprimir? 15 de agosto. A tentação. A tentação entrou em mim como um verme que rasteja. Ela rasteja e vai. Ela passeia pelo meu corpo inteiro, pelo meu espírito, que só pensa nisto, matar, pelos meus olhos, que tem necessidade de olhar o sangue, de ver morrer, pelos meus ouvidos, onde vibra incessantemente algo de desconhecido, de horrível, de dilacerante e enlouquecedor, como o último grito de um ser, pelas minhas pernas, onde se agita o desejo de ir ao sítio onde o fato se verificará, pelas minhas mãos, que estremecem, porque precisam matar. Como deve isto ser bom, raro, digno de um homem livre, acima dos outros, senhor de seu coração e que busca sensações delicadas. 22 de agosto. Eu não podia mais resistir. Matei um bichinho para ensaiar, para começar. João, meu criado, tinha um pintacilgo numa gaiola suspensa à janela da copa. Mandei-o dar umas voltas e tomei o passarinho na mão, e na mão eu sentia bater o coração dele. Estava quente. Subi para o meu quarto. De quando em quando eu o apertava mais fortemente. O coração dele batia mais depressa. Era atroz e delicioso. Quase o asfixiei, mas assim eu não veria sangue. Tomei então de uma tesourinha de unhas, e cortei-lhe a garganta em 3 golpes, muito suavemente. Ele abriu o bico, esforçava-se por me escapar, mas eu o segurava. Eu o segurava. Eu teria segurado um cachorro louco. E vi o sangue correr. Como é belo, vermelho, brilhante, claro o sangue. Tive vontade de bebê-lo. Molhei nele a ponta de minha língua. É bom, mas tinha tão pouco sangue aquele pobre passarinho. Nem sequer tive tempo de gozar o espetáculo como queria. Deve ser soberbo ver sangrar um touro. Depois fiz como os assassinos, como os verdadeiros. Lavei a tesoura, lavei as mãos, joguei fora a água e carreguei o corpo, o cadáver, para o jardim a fim de enterrá-lo. Enterrei-o sob um morangueiro. Jamais o descobrirão. Comerei todos os dias um morango daqueles. Na verdade, pode-se gozar a vida, quando se sabe como. Meu criado chorou. Ele pensa que seu passarinho fugiu. Como poderia ele suspeitar de mim? 25 de agosto. É preciso que eu mate um homem. É preciso. 30 de agosto. Está feito. Como é simples. Eu fora passear no bosque de vernes. Não pensava em nada absolutamente. Mas eis uma criança no caminho, um garoto que comia uma fatia de pão com manteiga. Ele para, a fim de me ver passar, e diz: "Bom dia, senhor presidente." E a ideia me entra na cabeça: e se eu o matasse? Respondo: "Você está só, meu filho?"
Sim, senhor. Sozinho no bosque? Sim, senhor. A vontade de matá-lo me exaltava como álcool. Aproximei-me mansamente, persuadido de que ele ia fugir. E eis que eu pego pela garganta, aperto-o com toda a força. Ele me olhou com olhos aterrorizantes. Que olhos! Redondos, profundos, límpidos, terríveis. Jamais experimentei emoção tão brutal, mas tão curta. Ele segurava meus punhos com suas mãozinhas e seu corpo se estorcia como uma pluma nas chamas. Depois não mais se mexeu. Meu coração batia. Ah, o coração do pássaro! Atirei o corpo na valeta, depois capim por cima. Voltei para casa, jantei bem. Como é simples! Estava alegre, leve, rejuvenescido. Passei a noite em casa do prefeito. Acharam-me cheio de espírito, mas eu não vi o sangue. Estou tranquilo. 30 de agosto. Descobriram um cadáver. Procuram o assassino. 1º de setembro. Foram detidos 2 vagabundos. Faltam provas. 2 de setembro. Os pais vieram ver-me. Choraram. 6 de outubro. Nada se descobriu. Algum vagabundo errante teria cometido o crime. Se tivesse visto o sangue correr, parece-me que hoje eu estaria tranquilo. 18 de outubro. A vontade de matar corre-me pela medula. Isso se compara ao transportes de amor que nos tortura aos 20 anos. 20 de outubro. Mais um. Eu ia ao longo do rio, depois do almoço. Avistei, debaixo de um salgueiro, um pescador que dormia. Era meio-dia. Uma enxada parecia muito de propósito, plantada num batatal próximo. Tomei-a, voltei. Ergui-a como uma massa e, de um só golpe, pelo gume, abri a cabeça do pescador. Este sangrou. Sangue cor-de-rosa, cheio de miolos. Aquilo escorria na água, suavemente, e eu parti num passo grave. Se me tivessem visto, que excelente assassino eu seria. 25 de outubro. O caso do pescador provoca grande ruído. Acusam seu sobrinho que pescava com ele. 26 de outubro. O juiz de instrução afirma que o sobrinho é culpado. Todo mundo na cidade o crê. 27 de outubro. O sobrinho se defende muito mal. Tinha ido à vila em busca de pão e queijo, afirma. Jura que mataram o tio em sua ausência. Quem acreditaria nisso? 28 de outubro. O sobrinho esteve prestes a confessar. Tanto o fizeram perder a cabeça. A justiça. 15 de novembro. Há provas esmagadoras contra o sobrinho, que deveria herdar do tio. Presidirei ao júri. 25 de janeiro. À morte, à morte, à morte. Eu fiz com que o condenassem à morte. O promotor falou como um anjo. Mais um. Irei ver sua execução. 18 de março. Tudo acabado. Guilhotinaram-no esta manhã. Ele morreu muito bem, muito bem. Que prazer senti. Como é belo ver cortar a cabeça a um homem. O sangue jorrou como uma onda, como uma onda. Se pudesse, ter-me-ia banhado nele. Que louco desejo de me deitar ali embaixo e receber aquilo nos meus cabelos e no rosto. E levantar-me todo vermelho, todo vermelho. Se soubessem. Agora eu esperarei, posso esperar. Bastaria muito pouco para que eu me deixasse surpreender.
O manuscrito continha ainda muitas páginas, mas sem relatar nenhum crime novo. Os médicos alienistas, a quem o confiaram, afirmam que há no mundo muitos loucos ignorados, tão hábeis e tão perigosos como esse monstruoso demente. São Paulo, 2017. www.poeteiro.com